Deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar aqui, ver se aparece nada bem. Oi, Simão. Oi, Franciara, tudo bem? Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo bem. Simão, eu gostaria de primeiro de agradecer por você ter aceito meu convite para a gente fazer esse bate-papo como amigos, né, que somos. E gostaria também de pedir que as pessoas, quem pudesse compartilhar, né, esse bate-papo que a gente vai ter, que vai ser um assunto pertinente no nosso cotidiano. Está dando para ouvir direitinho? Sim, sim, estou ouvindo. Pronto, vamos lá. Simão, fala um pouquinho sobre você, por gentileza. Você fala, Claro, seu direito. meu nome é José Simão, eu sou formado em enfermagem pela UFCG e, neste momento, estou próximo à conclusão do curso de Engenharia de Computação e o convite foi bem pertinente exatamente porque uma das áreas que eu me identifico e que trabalho é exatamente nessa área de redes sociais e a influência que essas redes sociais estão tendo no dia a dia das pessoas. Influências boas e influências ruins. E como é meu produto de trabalho diário, fazer essas pessoas fazer as pessoas entenderem e tentarem usufruir das redes sociais da forma mais benéfica possível para o seu dia a dia, tanto no trabalho como nos sinais que as redes sociais podem trazer para a vida de todos nós. Entende? Simão, e na sua vida, em particular, como você vê o que as redes sociais, a rede em si, a internet influenciou na sua vida, tanto pessoal como profissionalmente? Para você, o que você acha que mudou? O meu primeiro contato com redes sociais foi lá em 2004. Eu acho que a maioria da minha geração, de 90 para cá, nosso contato principal foi em meados de 2004, quando surgiu o Orkut. E era uma coisa totalmente nova para todos nós, principalmente assim, quem morava em cidade do interior, onde surgia ali a possibilidade de a gente conseguir comunicação com pessoas de vários locais do mundo e expor nosso dia a dia, expor nossas rotinas, e isso influenciou bastante, inclusive era naquela fase onde todo mundo tem os sonhos de viajar, de fazer um curso superior, de integrar, onde muitas vezes a gente não tinha essa oportunidade de conhecer outros lugares, e quando as redes sociais surgiram, isso lá em 2004, a gente teve essa possibilidade de integração, de sonhar um pouco mais além, e essas redes sociais influenciaram bastante na minha vida nessa época, porque assim, eu sempre lidei com computadores, eu sempre trabalhei com computadores desde muito pequenininho. Acho que meu primeiro computador eu tinha cerca de 13 anos, por sinal, de tanto mexer, de tanto montar e desmontar, terminei queimando a máquina. Eu Mas fazia assim, então, devido a esse contato muito íntimo que eu tinha e tenho até hoje com tecnologia, então as redes sociais foram fundamentais para muitas coisas na minha vida. Inclusive, me fazer conhecer enquanto profissional, primariamente na enfermagem e agora também na engenharia da computação. Então, é fundamental, foi e é fundamental, e é uma coisa que a gente não consegue mais viver sem esse convívio das redes interativas hoje em dia. verdade. Tu falou nisso, que começou lá em 2004. Eu lembro que a gente aqui, dificilmente tinha alguém que tinha computador em casa.
Eu lembro que nossas rodas de amizade, tanto que a gente se conhece dessa época, inclusive, a gente se encontrava de lan house, passava a noite na lan house. E assim foi, de certa forma, a gente fortaleceu muitos vínculos com amigos que já tínhamos, amigos que fizemos, por ter isso em comum. Eu acho que isso mudou bastante assim, até como a gente agir, como sociedade em si, né? Que a gente teve que reaprender como agir, apesar que na nossa época eu acho que foi um pouco mais fácil, porque todo mundo estava aprendendo, né? Foi um pouquinho mais fácil. Mas me diz uma coisa, você como profissional da saúde, você acha que, principalmente agora na pandemia, que todo mundo ficou muito, eu acho que ficou muito mais ligado na internet em si, você acha que isso influenciou em problemas mentais, como ansiedade, bullying, depressão, esse tipo de coisa? Você pode dizer a respeito? Isso. Esse, esse, esse percurso das redes sociais, eles ganharam bastante ênfase agora na pandemia, onde todo mundo ficou trancado, recluso, e nosso único meio de comunicação era literalmente através das redes sociais. E aí, exatamente foi nesse período que vieram os centros das atenções, principalmente dos profissionais de saúde, acerca dos problemas causados pelas redes sociais. Então, hoje nós podemos identificar, e nós estamos colhendo os frutos da pandemia hoje, principalmente nessa fase, na faixa etária de crianças aí entre 8 e 15 anos de idade, né, que é a fase de criança e adolescência, onde essas redes sociais elas se tornaram e são muito prejudiciais para determinadas faixas etárias dos indivíduos. Um dos grandes problemas que nós podemos identificar foi exatamente essa questão do isolamento social. Então, nós vemos até hoje que tem crianças, adolescentes e até mesmo adultos que eles não conseguiram ainda sair dessa vida social interativa virtual com retorno para a vida real. E isso é prejudicial porque causa isolamento, causa depressão, crises de ansiedade, crises de pânico, crianças e adolescentes que os que não tinham desenvolveram esses distúrbios e assim, nas crianças principalmente, hoje nós vemos um déficit de atenção, déficit de aprendizagem e isso é sério, isso começou a chamar a atenção dos profissionais, tanto de saúde quanto dos profissionais que lidam todos os dias com a criação de conteúdo digital. Então, começou a discussão, até que ponto é saudável uma criança ou um adolescente estar na rede social? A partir de que idade? Quanto tempo de uso? Tudo isso são questionamentos que foram levantados, uma vez que nós estamos vendo crianças cada vez mais jovens, pequenas, tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que tem mães que já fazem Instagram e colocam fotos lá. E essa criança já consegue interagir com joguinhos. E essa criança já passa de 2 a 3 horas diárias no celular. E isso não é tão benéfico. E trazendo para a vida adulta, né? Então tem pessoas, tem adultos que não conseguem mais desgrudar do celular e todas as ações que fazem durante o dia compartilham nas redes sociais. O que aí traz mais um problema. A sua segurança. Para quem vive em cidade pequena, é menos perigoso. Porém, existem riscos ainda. Por quê? Todo mundo sabe onde você está, todo mundo sabe o que você come, todo mundo sabe o que você veste. E, na verdade, você não sabe quem está do outro lado da tela. Principalmente com o advento aí das IAs, das deepfakes, onde o vídeo apresenta uma coisa e por trás da tela ninguém sabe quem está e qual o objetivo que essa pessoa tem de estar naquele local. Então, assim, as redes sociais são um evento que estão presentes na nossa vida e que não vão embora. Isso é fato. Aí cabe a gente começar a controlar essas ações das redes sociais e nos policiarmos
para que nem tudo seja o virtual e esqueçamos de viver o real, né? Pronto. Simão, deixa eu só aceitar a Rayane aqui, que ela está pedindo para participar. Só um minuto. Ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela entra. Eu concordo. Pelo que eu vejo, assim, até que meu filho de casa, né, que é inevitável usar o uso das redes sociais. Acho que deu erro. Depois eu tenho que adicionar ela. Eu sinto ele muito ansioso, às vezes, sabe? Não só ele, como as crianças em geral. O uso excessivo às vezes a gente dá o celular até para ver se a criança se aquieta. Eu digo, pega, menino, se esquece um pouquinho, para distrair, sabe? Para ter um pouco de distância. Só que isso, a longo prazo, eu acho que vai ser bem prejudicial para a nossa geração hoje, essa geração da pandemia, sabe? Isso. Vai ser bem complicado. A gente ainda não sabe os efeitos da pandemia em si, que eu acho que não foi só a doença, Isso. o Covid, né? Isso. Nós resumimos a pandemia simplesmente ao Covid. Na verdade, é uma série de problemáticas por trás do Covid. O convívio familiar, como é que ficou? Pessoas que perderam entes queridos no Covid, como é que está esse suporte emocional? A interação social. Para você ter ideia, tem situações que você está dentro da mesma casa, mas você está conversando com o seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com familiares através do Instagram ou do WhatsApp. Então, dentro do mesmo domicílio e a interação real não está existindo. Isso não é saudável, uma vez que nós só somos sociedade enquanto nós constituirmos laços sociais. E esses laços sociais requerem contato físico, conversa olho no olho, expressão de sentimentos e recepção de sentimentos. E isso tudo as redes sociais tornam meio que mecanizado. Então você hoje vai lanchar e você raramente consegue passar mais do que 20 minutos sem pegar o celular. Porque a vida está tão acelerada e que você não consegue mais fazer a ruptura do uso dos equipamentos de tecnologia da sua vida real. Por exemplo, Gésia, aqui em casa, adora assistir série, só que ela não consegue mais assistir a série na velocidade normal. Ela coloca naquele 2 vezes mais. Eu não sei como é que ela entende o que as pessoas estão dizendo. Então, a vida está acelerada. E a gente precisa diminuir isso e tentar resgatar, pelo menos dentro da nossa casa, esse convívio e esse contato social real, evitando trazer para dentro da nossa casa o uso contínuo e sem moderação das redes sociais. É verdade. Tá de uma forma que, assim, às vezes a gente tenta, eu particularmente eu não gosto muito, eu uso celular, lógico, evidente, né? Que até material de trabalho, só que quando eu vou para algum lugar, eu ultimamente, já faz um tempo que eu nem levo mais meu celular, eu deixo em casa, para ver se eu consigo ter interação com as pessoas. Só que está de um jeito que a gente não consegue mais sentar na mesa de um bar, de uma lanchonete, de nada, e ninguém dá atenção, ninguém escuta o que você está falando. E fica complicado. Isso. Aí fica de uma forma que é mais fácil, cada um está na sua casa e ficar conversando via mensagem de texto, porque pessoalmente ninguém está tendo essa interação mais. É bem Isso. difícil. O avanço da tecnologia foi algo muito abrupto. Então, se nós formos até o ano de 2000, poucas pessoas tinham acesso a celulares, a computadores, a redes sociais. Então, veja que nós estamos em 2023. De 2000 para 2023 só foram apenas 23 anos. E o avanço mesmo só aconteceu a partir de 2010. Então, nós temos 13 anos de que houve um boom de celulares, de rede social, de WhatsApp, da tecnologia em geral. Então, até 2013, mais ou menos, 2010, mesmo quem tinha celular tinha uma conexão de internet horrível, né? Então, para a gente conseguir fazer qualquer coisa na internet era muito ruim. E então, viu-se que não adiantava ter equipamentos de tecnologia, redes sociais, seja o que fosse, se não havia conexão de qualidade. Quando a gente percebe, a gente amanhece com a internet dentro das nossas casas em 2023, e isso traz uma série de questionamentos
de problemas. Como controlar, principalmente, o uso dessa nova tecnologia? E hoje se comprova que a internet é igual o café, igual o álcool, é algo viciante. Então, você tem uma quantidade de informação todos os dias ali, tão grande que a gente não consegue mais desgrudar disso. Aí isso afeta a nossa qualidade de sono, tanto que os psicólogos, os psiquiatras estão trazendo que as pessoas evitem usar celular após 10 horas da noite para ver se consegue ter uma noite de sono tranquila. Nós vimos os padrões de uso e de sono das pessoas mudarem. Eu lembro que na minha adolescência, até mais ou menos os meus 20 anos de idade, que eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de idade, o nosso horário de dormir era 9 horas da noite, no máximo 10 horas. Hoje você encontra facilmente crianças e adultos mesmo que vão dormir por volta de 1h30, 2 horas da manhã. Então, estão dormindo aí em média de 5 horas e meia, 6 horas. O que isso causa envelhecimento, isso causa problemas mentais, isso causa falta de atenção e vários outros problemas de saúde. Porque uma das coisas que tem que ser primordiais para que a gente mantenha o equilíbrio saudável do nosso corpo é sono e atividade física. Então, a gente não consegue fazer atividade física porque está cansado, porque não dormiu bem. Então, vejam que isso é uma sucessão de situações que a tecnologia, que as redes sociais nos trouxeram e que a gente não está sabendo lidar com isso. Então, se nós, que somos da primeira geração que utilizou em larga escala a tecnologia, estamos assim, imaginem como estarão nossos filhos daqui a 10 anos. Então, hoje nós temos muitas crianças que estão necessitando de remédios para dormir. Nós temos crianças que não conseguem mais se concentrar na sala de aula. Nós temos crianças e adolescentes que estão com atraso de desenvolvimento intelectual e cognitivo. E tudo isso ocasionado pelas telas. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Quanto mais tempo de tela uma criança tem, menos evolução cognitivo-comportamental ela vai ter, tá? Então, é tanto que às vezes você toma o celular de uma criança, a criança começa a fazer um show. Por quê? Porque aquilo ali é um vício que o cérebro está habituado. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Aí, quando eu digo nós precisamos, é nós, família, sociedade, escola. Não adianta eu controlar aqui e lá na minha escola eu tenho uma sala de aula cheia de computadores, cheia de celulares, com uso indiscriminado, entende? Tudo tem que estar na medida certa. O que faz mal é o exagero, na verdade. Verdade. E eu acho até que com o avanço do uso das redes sociais em geral, para as crianças, hoje em dia é bem mais fácil você encontrar alguém que está diagnosticado com autismo, TDAH, esse tipo de problema. E antes não tinha, né? Antes a gente só achava que era preguiça do aluno, né? Isso. E não se concentrava porque não queria estudar, isso e aquilo, era sono, falta de sono. E hoje a gente está vendo que não é. Com as redes sociais abriu esse leque, né? Exatamente. Inclusive, estávamos conversando esses dias aqui em casa, eu e minha esposa, exatamente sobre esse assunto. O quão despercebido passava alguns graus de deficiência que já existiam, que assim, eu nem diria deficiência, porque é uma nomenclatura meio que exclui, né, o paciente. Eu diria que essas novas síndromes e os diversos graus que elas existem, elas sempre existiram, porém, o que faltava era o conhecimento sobre elas e, principalmente, como lidar com elas. Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas elas tendenciam a trazer determinado... Vou falar, por exemplo, sobre o autismo. A tratar os autistas como incapazes, quando, na verdade, eles são indivíduos que têm uma extrema inteligência. Eles são tão inteligentes que eles não conseguem ter um convívio normal, assim, não é nem normal, um convívio social comum com os demais. Tanto que você vê que existem autistas que
têm um alto potencial de pintura, outros autistas que possuem alto potencial para a matemática e para as áreas de exatas, existem autistas que possuem alto potencial para a área de linguagens, e isso não deixa de ser um processo adaptativo para o futuro. Para o futuro. Se nós formos analisar uma criança de antigamente, as pessoas idosas diziam que eram 30 dias para abrir os olhos. Hoje, uma criança abre os olhos quando nasce, por volta de 12 horas após o nascimento, não é isso? Então, nós estamos passando por esse processo adaptativo. E as redes sociais estão influenciando, estão trazendo benefícios, é inegável, até porque hoje ela é a nossa ferramenta de trabalho principal, principalmente em termos de divulgação. Tudo que você quer que chegue a um grande quantitativo de pessoas, vamos para onde? Vamos para as redes sociais, vamos divulgar. É tanto que se tornou o nosso escritório. E hoje ele é utilizado pela política, pela ciência, pelas notícias. Tudo usa rede social, porque é mais fácil, mais barato e consegue abranger uma grande quantidade de pessoas. Mas também está trazendo o aspecto negativo, que é ansiedade, bullying, depressão, síndrome do burnout, porque quando você trabalha com rede social, onde você esteja, você vai estar trabalhando, tá? Então, chega um momento que você esgota, você está esgotado mentalmente, fisicamente, do seu trabalho, e o advento do futuro, as doenças do futuro, se continuar do jeito que está, serão as doenças comportamentais e mentais. Né? Tem um monte de gente aí que está na tarja preta, tomando remédio para dormir, tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo, porque simplesmente está com esgotamento profissional. E muitas vezes deixa de viver o real, porque conversar alivia a alma e é um dos melhores remédios. E hoje você está vivendo o virtual, aquela foto lá no Instagram perfeita, cheia de filtro, e na vida real você está com um processo depressivo instalado. E isso é muito perigoso. É muito perigoso para a sua saúde enquanto pessoa, e isto é perigoso para a sociedade. Nós estamos deixando escapar pequenos sinais de que a sociedade está adoecendo. Esses dias, nós estávamos chegando em Campina Grande e tinha um jovem de 13 anos sentado na mureta do viaduto que estava prestes a pular daquele viaduto. Depois eu procurei saber da história, ele com um quadro de depressão, porque não se sentia acolhido dentro da sua casa. Então, a gente perdeu o hábito de conversar, a gente perdeu o hábito de ouvir os nossos familiares. Principalmente quando a gente se trata de crianças e adolescentes, que é uma fase muito difícil, a adolescência, né? E também os nossos idosos. Tá? Então, se nós formos comparar a qualidade de vida dos nossos idosos com a nossa, eles têm uma qualidade de vida muito melhor. Dorme cedo, acorda cedo, se alimenta bem e eles conseguem conviver. Não é raro você ver 2, 3 idosos sentadinhos ou jogando um dominó, ou conversando, ou fazendo alguma atividade em grupo, enquanto nós estamos cada vez mais isolados dentro de nossas residências e principalmente dentro da nossa caixinha chamada celular. Verdade. Dependendo emocionalmente, né, também. Isso. E é uma situação que chega a ser preocupante. Você deixa de ver o outro, o que o outro sente, o que o outro pensa, aí começa. Eu acho muito estranho você achar comum seu filho, pelo menos lá em casa nunca teve isso, eu ficar trancada dentro do quarto, todo mundo trancado dentro do quarto, botar ali com a gente. E o pai e a mãe não perceber, achar que aquilo é normal. Quando vai ver, eu digo isso porque eu sei que você conhece pessoas que já passaram por isso, eu conheço, fiz amigos, quando a gente vai ver, eles se automutilam, né? Se cortam, tomam esse tipo de problema. Tomou uma cartela de medicação, pensando que aquilo vai resolver o problema naquele momento. E não é assim. Isso acontece porque a gente deixa de ver o outro. Né? Só olha para a gente, só olha para o que nos faz bem. Deixa de ver o que faz bem para o outro, o que o outro está precisando.
E Exatamente. nisso, o que a rede social uniu, por exemplo, um amigo que a gente tem lá do outro lado do país, em São Paulo, Rio de Janeiro, nesse tipo de lugar, a gente esqueceu quem está do nosso lado, quem está aqui, passando por problemas igual, tão mais ou semelhantes a gente ou pior. E a gente não vê isso, vê quem está fora. É mais fácil, se não eu vejo, a gente se compadecer de uma história de alguém que a gente não conhece, algum tipo de situação que passa na TV, que a gente vê em algum site, do que de alguém que está do nosso lado, precisando de ajuda e ninguém percebe. Não é verdade? Exatamente. Isso é um fenômeno que a gente vê no nosso dia a dia. Nós temos aqui algumas pessoas que passaram por situações difíceis recentemente, estão paraplégicos, estão necessitando, por exemplo, de fraldas, de medicamentos, mas muitas vezes a gente faz um Pix, faz uma coisa para alguém que a gente nem conhece lá do outro lado do país, mas quem está do nosso É, lado a gente não consegue é, é, fazer essa rede de amizade e ajudar. Então, e eu vejo também esse fenômeno, Franciara, de que às vezes as pessoas, através dessas redes sociais, buscam incansavelmente uma forma que antes não tinha como, né? Então isso é um pouco complicado, porque também quando você vai para a rede social, você está expondo ali a sua vida. Então a gente vê coisas absurdas nas redes sociais, eu que acho eram perigoso. inimagináveis na nossa época. Né? Então, são situações, e aí a gente traz das mais diversas situações constrangedoras, como exposição de imagem sexual, imagens corporais. E hoje as coisas não têm mais medidas. As pessoas estão perdendo o senso de realidade. E até eu até diria do ridículo, porque assim, quando você expõe a imagem de outro, você também traz uma série de problemas para aquela pessoa, né? Um pouco complicado. Então, todos esses são problemas que as redes sociais nos trouxeram. Mas as Né? redes sociais é de tudo ruim? Óbvio que não. Tanto que a gente vê aí grandes influências, a exemplo de Rafael Cunha, a exemplo de Neto Guedes, que praticamente abandonaram suas profissões e hoje vivem de conteúdo produzido nas redes sociais. Então, tem lá as suas vantagens, tem seus benefícios, mas claro que com uso moderado. É verdade. Eles ajudam muitas pessoas, né? De todas as formas também. Tem esse lado também, O poder o da lado humano. Eu acho pode falar. que com o poder da internet, o Nordeste em si, que era uma região muito esquecida, sabe? Isso. Muito isolado do resto do país, apesar que eu acho que a mola mestra do nosso país não é São Paulo, é o Nordeste, porque quem faz São Paulo girar é nordestino. Eu acho que com a rede social, os maiores influências que a gente tem no Brasil são do Nordeste. Deram uma visibilidade maior à nossa região e, com isso, conseguiram ajudar a população em geral, né? As pessoas conseguiram ficar mais aqui sem precisar se deslocar para fora, sabe? Isso eu vejo com bons olhos. Exato. A região Nordeste era tida antigamente como apenas produtora de alimentos primários. Então a gente era visto aqui como aquele povo que só sabe estar na roça e não tem capacidade de produção em outra coisa. E hoje o nosso Nordeste, e aí eu falo especificamente de Campina Grande, é um dos grandes exportadores de profissionais da área de tecnologia, a exemplo da UFCG, a exemplo do Instituto Federal da Paraíba, onde forma grandes profissionais que estão indo para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu tenho dois colegas meus que recentemente foram trabalhar no Google e na Microsoft, e uma terceira foi trabalhar no Facebook. Então, nós somos exportadores também de conhecimento, e como você falou, o nordestino forma grande parte do Sudeste, e quem faz grande parte do trabalho daquela cidade são os nordestinos. E nós passamos por um movimento bem ruim, assim, de caracterização de xenofobia por parte dos sulistas, daquele pessoal do Sudeste, e hoje eles estão tendo a oportunidade de ver a força que o Nordeste tem em todas as áreas que
põe a mão, inclusive também na produção de conteúdo digital, né? Então nós temos aí grandes influencers aqui do Nordeste. Aí eu cito novamente Rafael Cunha, que o cara tem milhões de seguidores pelo Brasil inteiro. E assim surge a nossa força de trabalho e a gente mostra nossas qualidades enquanto pessoa, enquanto cultura, enquanto sociedade mesmo. Uhum. Eu acho que até na educação também é bom a gente salientar que, por exemplo, ano passado no Enem, a cada 10 redações que tiraram as notas máximas, né? 7 eram de nordestinos. E isso, a rede social, o avanço das redes sociais da internet em geral, isso que mostrou isso para o Brasil. Antigamente isso não ia ser mostrado. Eles iam vender o que fosse bom para eles, para quem está lá no sul, né? E está mostrando para a gente, está mostrando que a gente é inteligente, está mostrando que a gente sabe trabalhar, está mostrando que nós podemos produzir, sabe? Isso eu vejo com bons olhos. Essa parte, eu vejo que a gente ajudou bastante o nosso desenvolvimento, em geral, né? Com certeza. O Nordeste, ele sempre foi discriminado em todos os sentidos, e com o advento das redes sociais, a gente consegue mostrar o nosso trabalho e, acima de tudo, a nossa identidade cultural. Eu sempre questiono, assim, as oportunidades que tive de estar com pessoas nascidas lá no Sudeste, eu sempre questionei qual a cultura, qual a carga cultural de São Paulo. Não tenho nada contra. Porém, assim, nós temos uma assinatura cultural, nós temos tradições, nós temos festas tradicionais, e isso é muito importante para o país. Então, cada pessoa, cada indivíduo, cada região, ele precisa, acima de tudo, proteger a sua identidade cultural. Tá? E essa identidade cultural é exatamente o que define, que nos define como cidadãos e, acima de tudo, como cidadãos participantes da vida em sociedade. A gente não foi feito para viver unicamente sozinho. A gente é feito para interações sociais. E nunca neste país houve uma manifestação em defesa da identidade cultural nordestina como houve nesses últimos 2 anos. Né? Houve, inclusive, uma polêmica em relação ao São João de Campina Grande, de descaracterização, e o quanto o Nordeste lutou para caracterizar nossa região e se mostrar forte, e além de se mostrar forte, mostrar que nós somos muito além do que as demais regiões acham, como pessoas preguiçosas, produtores rurais. Então nós temos muito mais potencial do que tudo isso que algumas pessoas, claro que a gente não pode generalizar, né? Temos muitos cidadãos nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, que reconhecem o potencial do Nordeste. Até porque nós temos 9 estados, desses 9 estados, todos com uma produtividade boa, e estamos nos destacando aí cada vez mais, né? Principalmente na área de tecnologia, principalmente Campina Grande, que está aí exportando tecnologia para o mundo. Campina Grande virou um grande polo tecnológico, né? Graças a Deus. Sim, sim. Se não vai ter conta, me fala um pouco do seu curso, o que você faz, do que ele trata, em geral, para as pessoas conhecerem, para quem não conhece. A engenharia da computação, ela é um curso diverso, né? Então, já está dizendo, a gente vai trabalhar com computadores. E aí a gente tem aquela noção de que computador é unicamente aquele que você coloca na sua frente e tal, e tem teclas, uma tela, e na verdade hoje nós estamos trabalhando com um conceito de computador muito mais avançado. Hoje nós andamos com o computador dentro do nosso bolso, os smartphones e outros dispositivos. Então a engenharia da computação trabalha exatamente na criação, configuração e programação desses dispositivos. Voltando para as redes sociais, a engenharia da computação, por exemplo, ela propicia a criação dos algoritmos das redes sociais. Eu não sei se você já experimentou, Franciara,
essa sensação de quando você, por exemplo, começa a falar em determinado produto, exemplo, eu vou dar um exemplo, um fone de ouvido X, um fone de ouvido X. Com meia hora, 40 minutos, o seu celular, quando você abre lá no Instagram, no Facebook, está cheio de fones da marca X. Isso, quem propicia... Só vai falar, né? Não precisa nem pesquisar. Isso quem propicia é exatamente os algoritmos, que são criados por cientistas da computação, engenheiros da computação. Então, a gente trabalha muito por trás das redes sociais. A gente cria um códigozinho e esse código é lançado lá dentro da plataforma e esse algoritmo ele vai te ouvir o dia inteiro. Então, a gente não deixa de ser monitorado o dia inteiro, gerando dados de acordo com o que você quer, com o que você deseja. Então, são os seus anseios. Se você fala, pronto, hoje nós falamos sobre redes sociais, você vai ver que vai aparecer um monte de coisa relacionada à rede social e o atendimento psicológico, porque o algoritmo ele captura isso. Então, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com influência. Veja que alguns stories que você posta no Instagram, por exemplo, ele tem alguns horários que ele tem um pico de visualização. Aquilo é um algoritmo específico criado dentro do Instagram para que, naquele horário, se você publicar determinado conteúdo, você vai ter mais visualização do que em outro horário. Entende? Então, tudo isso é onde o curso de engenharia de computação atua, nas mais diversas áreas, desde da criação física do computador até a programação de vários tipos de máquinas. O seu micro-ondas é um computador, o seu relógio, que hoje todo mundo usa um relógio vestível, então ele é um computador. O seu celular é um supercomputador, inclusive tem celulares hoje que tem mais memória do que um notebook. Então, tudo isso são áreas de atuação da engenharia de computação. E eu tenho favoritismo por redes sociais, por ser um ambiente do futuro e por agregar valor a produtos, né? Então, a minha área, eu trabalho mais com engenharia de dados. Por exemplo, a gente gerou só nessa pequena live milhões de dados necessários e que a gente pode utilizar isso para, daqui a 2, 3 anos, mostrar, lá naquela época a gente falou sobre tal assunto e tantos por cento de pessoas não dormiam bem. Por quê? Eles começam a interagir com a nossa live e a partir dessas interações a gente consegue captar esses dados, esses insights, entende? Uhum. Interessante. É uma área que eu gosto muito também, já pensei até em fazer, só que precisa de dedicação, precisa tempo, precisa estar com a mente boa. Você já está na área, você está na área de social media, então você está na área já. É mais ou menos. É mais ou menos. É uma área que realmente eu me identifico, é uma área que eu gosto. Espero poder um dia trabalhar nela de fato, né? É uma área que eu vejo com bons olhos, sabe? Porque toda empresa, hoje em dia, ao meu ver, precisa ter um social media, né? Independente do ramo que seja. Você precisa de alguém que bole uma estratégia para você, você precisa de alguém que fale pela empresa, sabe? Isso. Porque muitas vezes acontece algum problema e você não sabe como se portar mediante seus clientes, né? Você precisa de alguém que seja capacitado para isso. Porque eu já vi muita, nos meus estudos, né? Já vi algumas histórias de empresas que não deram devido valor ao que o público e os clientes queriam e vieram à falência por causa disso. Isso. Já vi outras que conseguiram se reerguer, mesmo tendo um grande prejuízo devido a algum problema que tiveram, e hoje tem um nome bem visto, né? Mediante sociedade. Isso é muito interessante. E vale a pena seguir, né? O exemplo maior disso é no período da pandemia, a gente passou, lembra das lives, as lojas fazendo lives e tal. Isso ali mostra o efeito do social media para todas as empresas. Não é todo mundo que tem o manejo, o traquejo de estar na frente de uma câmera,
fazendo negócios, vendendo. Então, as empresas elas vão passar por esse processo de mudança natural. A gente já está vendo isso no Magalu, a gente já está vendo isso na Americanas, a gente já está vendo isso nos grandes comércios de varejo e também a gente já vê isso nos pequenos comércios, aí através dos influencers, das influencers que vão lá fazer provador. E isso é exatamente a influência do social media. Daqui a uns dias toda empresa vai ter que ter um para conseguir essa comunicação com o internauta. Hoje em dia ninguém quer sair de casa nem para comprar nada. A gente quer comprar aqui, receber em casa e tudo isso precisa dessa interatividade. E é um trabalho mútuo, né? Porque o que é que a gente faz? Um dos exemplos que eu gosto muito da Americanas, por exemplo, que tem compra pelo site e retira na loja, né? Só que daí, o que eles fazem? Eles pedem eles dão desconto para o cliente retirar na loja, só que isso é um chamativo para você gastar na loja também, na loja física. Você vai ver uma coisa, vai ver outra, né? E uma coisa influencia a outra. Eu acho isso bastante interessante. E esse tipo de coisa é o trabalho do mídia digital da empresa. Exato. Esse é quem faz a social media, entre público, empresa e relações públicas, tudo junto. Exato. Engloba, né? Você vai pegar o seu produto, lá, você vê aquele chocolate que está em promoção, você vê aquela roupa, aquele livro, e termina que você não se resume a só ir pegar o que você ia pegar. Isso gera consumo. E é esse exatamente o papel do social media, intermediar essa questão da empresa com o cliente. Facilitar, na verdade. Verdade. É interessante, né? Bom, já está dando meu horário, Simão. Eu gostaria de te agradecer por esse tempo que você me prestou, né? Disponibilizou para a gente, de compartilhar tanto conhecimento. Você sabe que você é uma pessoa que eu gosto muito, sempre gostei de você, sempre fomos amigos, que eu acho muito inteligente. Gosto muito da forma que você se expressa. Eu acho que você tem muito a oferecer de conhecimento para as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco sobre o curso que você vai oferecer, que você está propondo aqui para a Café do Centro, né? Divulga um pouco do seu trabalho, tá bom? Certo. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de falar sobre um tema bem recorrente, um tema bastante importante para nós. Creio que haverá outros e outros momentos para falarmos sobre isso. Também atuando na área de saúde, eu estou trazendo para cá acima de dentro, na área de saúde, o curso de socorrista e atendimento hospitalar, tá? Juntamente com a empresa C3 Cursos, tá bom? Então eu trago um pessoal super capacitado, um pessoal que já treinou diversas equipes aqui na Paraíba inteira, o grande amigo José Carlos, e assim, exatamente para tentar capacitar as pessoas do nosso município, a arte de socorrer pessoas, de atendimento hospitalar, é que eu tento trazer esses cursos para cá. Uma vez que nós temos uma grande quantidade de estudantes e para se deslocar para Campinas, uma pessoa sempre mais caro. Então eu agradeço o espaço, o curso vai ser realizado nos dias 15, 16 e 17 de setembro, tá? Nós vamos definir o local ainda. E caso alguém se interesse em fazer a matrícula, pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp ou do WhatsApp da minha esposa, Jéssica, que também é envolvida diretamente no curso de socorrista. Tá ok? Eu agradeço muito o espaço, agradeço o convite feito para participar do seu programa, desse podcast, e nesse momento agradeço ainda mais por sua amizade que sempre tivemos. Tá ok? Obrigada, Simão, mais uma vez. Te agradeço novamente e espero que logo, logo a gente possa bater papo novamente sobre outros assuntos. Eu acho que esse assunto não tem fim, não. Ele é bem variado. Bem variado. Tá bom? E longo. Tá ok? Obrigado, França. Obrigada, Simão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.